Tenho certeza que será uma quinta-feira marcante para os nossos corações. E você quer ouvir a voz de Deus, você vai falar assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo, porque eu preciso ouvir a sua voz. Fique com os ouvidos atentos, o coração aberto. Eu tenho certeza que a palavra vai gerar fruto no teu coração. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém. Alegria poder servir vocês, viu, em Cristo Jesus. Nós estamos encerrando uma missão aqui em Paracambi de 13 dias. Nós estamos pregando desde domingo retrasado. E nós estamos encerrando aqui, né, com vocês. E estou muito feliz, né, da presença do Senhor estar aqui, né, o nosso Deus de cura, nosso Jeová Rafá, Ele cura tudo, né, eu trago essas marcas da cura na minha vida. Nesses 11 anos de chamado, nesse ministério no Vale de Baca, nós aprendemos que é tudo sobre Cristo, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre o câncer, nunca, por isso que é além do câncer. Né, a mensagem que eu trago, e estou de pé por causa dela, é a mensagem de Cristo, é a cruz de Cristo. Se não fosse a cruz de Cristo, eu não teria condições de estar aqui mais, eu não estaria aqui. Então, pela cruz de Cristo, nós temos, eu e meu esposo, rodado o Brasil todo, ministrando, levando o Evangelho de Cristo, um desafio enorme, porque o Senhor nos colocou na contramão, com um testemunho muito forte e na contramão de um evangelho diluído, fraco, antropocêntrico, humanista, onde a igreja aprendeu que Deus tem que dar o que ela quer, né? Ela vai agradar a Deus em troca de receber alguma coisa. Esse evangelho é fajuto. Então, o Senhor nos colocou no embate de um evangelho assim, triunfalista. E como Ele fez isso? Ele permitiu uma doença grave na minha vida e não curou. Ele curou muitos cânceres na minha vida, mas o câncer físico Ele permitiu ficar. E Ele é um Deus de cura. E isso tem sido um barulho para a igreja brasileira, um barulho aonde o livro chega, aonde ele vai, aonde o testemunho chega junto com o Evangelho de Cristo para apontar Cristo, que tudo está no centro da vontade dEle, e a vontade de Deus é soberana. Então, o livro ele traz curas, né, de dentro para fora, cura da fé. Eu tinha uma fé cancerosa, uma religiosidade. Então, Deus veio curando tudo. Deus cura tudo, ainda que Ele não remova a doença. Né? Eu tenho aprendido isso. Deus cura de várias maneiras. Ele cura tudo e cura sempre. E essa noite, como não foi diferente de todas as outras noites que nós ministramos, nós temos pedido a Deus que venha curar a sua alma, que é a cura mais importante que nós temos clamado a Deus para que Ele faça, e Ele cura. A ferida da alma é o pecado, o câncer da alma é o pecado, afastou o homem de Deus. Ele precisa desesperadamente dessa cura, e a cura é Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há outro remédio para essa doença. O prognóstico dela é a morte. É a morte. Como eu estou no vale do câncer, o vale de Baca, o Salmo 84, nesse vale, muitas curas estão acontecendo. Muitos peregrinos estão sendo curados. Né? Então, Deus tem nos colocado dentro das igrejas evangélicas com um propósito. Ele nos deu um campo missionário, porque a igreja evangélica brasileira, no Ocidente em geral, está doente, está enferma, está cancerosa, por causa de um evangelho que tem recebido, um evangelho da expectativa, um evangelho que tem cada vez mais fomentado a ansiedade do homem. Quanto mais, o Brasil é o país que mais cresce em número de evangélicos, só que há um paradoxo aí estranho, nós não podemos fechar os nossos olhos, que é o país mais ansioso do mundo. Então, que evangelho é esse que tem enchido as igrejas? O evangelho da expectativa, que Deus vai te dar, que a sua vitória vai chegar amanhã. O evangelho do amanhã, não, queridos, nós temos o hoje. Hoje é o dia que o Senhor nos deu, o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus Ele deu o melhor que Ele tinha.
Ele deu o seu único filho, e todos os dias é para nós sermos gratos a Ele e vivermos com gratidão por tudo que Ele já fez. A graça nos salvou. A fé agora não é mais para me salvar. A fé agora é para me transformar a imagem de Cristo para que eu salve o outro. Não é sobre você, não é sobre mim. A nossa caminhada aqui é sobre o outro, é sobre o nosso próximo. É amar o nosso próximo como Cristo nos mandou. Esse é o mandamento que Ele nos deu. Então, essa jornada, né, do Vale de Baca, e vou apresentar a minha família para vocês. Nós estamos hospedados na casa da Leide e do Eduardo, né, estamos pela terceira vez aqui. Gratidão ao pastor Giovanni, da comunidade Crescendo em Cristo, que fez a nossa agenda, né, e incluiu vocês. Muito obrigado, pastor. Cadê o pastor João? É o pastor João Paulo e Paulo, né? Obrigada, tá? Pelas portas que se abriram. A paz do Senhor. O livro Além do Câncer não é um livro específico para quem está passando pelo câncer, tá? É o câncer físico. Mas é um livro para todos nós lermos. O que a gente tem visto mais hoje é o câncer da alma, né? A gente tem feito esse trabalho lá dentro do Hospital do Cor. O Cor é um hospital em Ipatinga, e a média de pessoas, de rotatividade lá dentro é em torno de 4.000 pessoas. Ipatinga é uma cidade metropolitana, e 85 cidades em volta levam os pacientes para lá. Quando nós chegamos lá, no primeiro dia da consulta da Maricela para começar a radioterapia, nós descobrimos nessa caminhada toda que nunca foi sobre nós, sempre é sobre o Senhor. Tudo que acontece em nossas vidas é para glorificar o nome dEle. Então nós perguntamos ao Senhor, o que o Senhor quer da gente aqui dentro? O Senhor não nos trouxe aqui por causa da Maristela, o Senhor nos trouxe aqui por causa do Evangelho. Aí o Senhor colocou no nosso coração para a gente começar a doar o livro lá dentro. Aí uma irmã de um outro estado do Nordeste falou assim: Alisson, vamos fazer uma campanha então, no Facebook, para as pessoas doarem o livro para vocês distribuírem aí dentro. Porque não dá para dar livro para todo mundo, é muita gente. Aí as pessoas começaram a comprar o livro. Então, as pessoas ofertam o livro através do Pix e a gente doa lá dentro também. E a gente doa da parte da gente também. Tem sido muito bom. Eu falo para as pessoas, o dia que você estiver com a vida ruim, reclamando que nada flui na sua vida, passa o dia dentro do Hospital do Câncer. Eu vou 2 vezes por semana. Você vai parar de reclamar. Porque lá dentro não importa se você é preto, se é branco, se você é rico, se você é pobre, se você é católico, se você é espírita, se é evangélico, todo mundo é nivelado. A doença nivela todo mundo. E a maioria das pessoas que eu converso lá queria ter tido tempo com a família, queria ter tido tempo com os filhos, queria ter feito mais coisas para Deus e não fez. Muita gente é também revoltada porque fez jejum, campanha, subiu, desceu um monte, fez jejum de Daniel, doou tudo pedindo em volta, em troca da cura, e não recebeu a cura, e revoltada com Deus. Então você vê de tudo lá dentro. Então, se você não quiser comprar o livro para você, se você quiser doar, fica à vontade. Como a Maricela falou, nós não cobramos para pregar, tá? É o Senhor que cuida da gente. O Senhor requeriu a profissão dela, a minha profissão, para a gente viver por causa do Evangelho. Senão não daria para fazer o que a gente faz. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro desde o dia 19. A gente vai embora amanhã cedo. E quando de viagem a gente faz isso. Vou falar uma coisa que só você que fala. A Maricela não falou, mas o único momento que a Maricela não sente dor, a Leide está com a gente, que acompanha, mas o Eduardo, a Maricela sente dor 24 horas por dia. A dor de cabeça que ela sente, ela queima, ela pulsa e arde o cérebro. Então não tem como tratar com medicação, porque tudo já foi tentado. Mas o único momento que Deus tira a dor dela é quando ela pega o microfone e começa a pregar. Para não ter desculpa para ela não vir pregar, porque ela é muito custosa, tá? Quando ela fala que tem agenda, quando as pessoas ligam e perguntam assim: Ariston, quanto que é? Não, a gente não cobra. Vocês não cobram? Não, a gente não cobra. Então você vai vir pregar domingo? Não,
será que não vai pregar domingo na sua igreja? Arruma outra igreja no sábado, no domingo, arruma uma igreja durante a semana, outro final de semana, a gente passa aí, para ter menos custo, e a gente quer fazer a obra de Deus. Então, aí a gente vai comprar a obra de Deus. E estar à mesa é o melhor momento para a gente estar pregando o Evangelho. E que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Amém? Deus tem usado uma cancerosa que não foi curada para pregar para uma igreja que é cancerosa. E a gente tem visto muito isso pelo Brasil afora. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. O livro é R$40, viu, queridos? Eu gostaria muito que vocês lessem, né? O livro, dentro do livro tem um livro para adolescentes, que é o Vale da Adolescência. O que aconteceu com essa 4ª edição? Depois de 5 anos da 3ª edição e 8 tiragens, eu procrastinei para não escrever a 4ª edição, porque eu já sabia o que Deus queria. Deus queria que eu trouxesse os meus vales antes do câncer, os outros vales por onde eu passei. Então, gerou, né, alguns capítulos muito interessantes. O Vale da Adolescência é um livro. Aqui tem sobre os meus 2 casamentos, um casamento alicerçado no chão, construído no chão, onde a casa caiu várias vezes, porque cai. Sem Cristo, não tem casamento, não tem família que fique em pé. Quando vem a tempestade, cai. Jesus falou isso, e é verdade. E aqui o outro casamento, construído sobre a rocha. A tempestade vem também do mesmo jeito, vento forte, torrente, e a casa fica firme. E vários outros vales na minha vida, né? A minha viuvez, né? Eu fiquei viúva muito nova, então eu tive tudo muito precoce, né? O câncer foi precoce, viuvez precoce, tudo na minha vida é muito precoce. Parece que Deus tem uma pressa na minha vida. E eu tenho 47 anos hoje, né? Com muita vivência, com muita experiência. Então Deus ordenou que eu colocasse dentro do livro todos os vales por onde eu passei. O Senhor nos deu um trabalho lindo nas escolas, com jovem, adolescente, criança. Nós entramos como palestrante, mas nós pregamos o Evangelho lá dentro. E é tão maravilhoso, porque lá dentro tem jovens de tudo quanto é jeito. Ateu, evangélico, católico, espírita. Nossa, que delícia! É um campo missionário dentro das escolas. E Deus tem feito essa obra através de nós. Então, nós nos sentimos honrados, e entendemos, que Deus permitiu a doença. Eu tenho falado nas igrejas isso, para que possamos ter discernimento que há doenças que são por ordem de pecados não confessados, há doenças que é por ordem espiritual, espíritos malignos, e há doenças que é a ação direta da graça de Deus. Mas nós atrelamos tanto a doença ao fracasso da fé, à culpa, que nós fazemos igual os discípulos de Jesus. Quem pecou? Não é quem, mas Jesus fala, não, ele nasceu assim para a glória de Deus. Nós atrelamos a doença à maldição e tantas coisas, e não paramos para compreender o quanto Deus tem forçado o bem em nós. E muitas vezes Ele vai forçar o bem na sua vida, levando alguém da sua família, ou até você mesmo, para um leito de sofrimento. Para te levar a orar mais, a buscar mais, a estar mais próximo dEle. Não perto geograficamente, mas próximo dEle. Cada vez se aproximando mais, para que você se pareça mais com Ele. Deus força o bem em nós. Se Deus não forçar o bem em nós, igreja, porque a única coisa que nós fazemos sem problema nenhum é pecar contra Deus. A nossa natureza não precisa de nada. A única coisa que nós fazemos com muita facilidade, porque é da nossa natureza pecaminosa, é ofender a Deus. Nós ofendemos a Deus todos os dias. Todos os dias. Então, eu louvo a Deus, porque Ele falou, e Paulo escreveu aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o teu propósito. E que bem é esse? A serem a imagem de Cristo Jesus. Nós estamos tão intoxicados pelo Evangelho triunfalista, que logo o bem no nosso coração, ele ressoa como meu projeto, meu sonho, o meu milagre, a minha vontade. Mas não é isso que a palavra está falando. Não é isso que o texto está dizendo.
O texto está dizendo que todas as coisas vão contribuir na sua vida para que Cristo seja formado em você. Este é o maior propósito de Deus, essa é a obra do Espírito Santo na tua vida ao converter você. E todos os dias que nós pregamos, particularmente eu gosto muito de um texto, acho que cada pregador tem essa singularidade aí de ter uma pregação, um texto que goste mais. Eu gosto muito de um texto que o Senhor me permitiu pregar hoje, que eu não tinha pregado em nenhum dos dias que se passaram. E é o texto onde eu mais entendo o projeto de Deus na minha vida, onde eu mais compreendo o propósito de Deus na minha vida, através dessa doença, dessa chamada e do projeto de Deus, né, em pregar o evangelho para a salvação de almas. E que evangelho? Qual evangelho? O da cruz. Não tem outro evangelho. Outro evangelho não pode te salvar. Mensagem de autoajuda, nada disso pode te salvar. Entretenimento não pode te salvar. 75% da literatura nossa, cristã, considerada cristã, é autoajuda. A autoajuda não transforma a sua mente. Palavra que vai ao encontro do seu coração, que te faz sentir bem, massageia o seu ego, é um perigo, é um evangelho perigosíssimo. É o que tem adoecido a igreja hoje, é o que tem feito a igreja ser uma igreja morna, fraca, doente, de crentes que não sabem lidar com dor e sofrimento. A dor e o sofrimento são mecanismos que Deus vai usar na vida dos seus filhos, para que Cristo seja forjado em nós. O evangelho que tira isso da sua pregação, o evangelho que tira o pecado, que tira o juízo, que tira a justiça de Deus da pregação, o Espírito Santo não está comprometido com essa pregação. Ele não vai operar salvação, ele não vai operar regeneração, ele não tem compromisso com esse evangelho. Pode encher a igreja, pode fazer feliz, se sentir bem, mas nós precisamos lembrar de quem nós somos. O arrependimento que o Evangelho de Cristo tem que trazer para a nossa vida não é um arrependimento de constatação de fatos errados, de coisas erradas que eu fiz, mas é a consciência de quem eu sou. Quando o homem lá no jardim deu as costas para Deus, desobediente, rebelde, desesperadamente necessitado da graça de Deus. É essa consciência que Deus quer nos dar. Por isso é um perigo o evangelho que vem ao encontro dos nossos apetites. Porque Paulo fala que há dentro de nós um Deus, o Deus do ventre. E esse Deus tem fome. E a comida que está sendo servida tem fomentado esse Deus no ventre de muita gente. E o texto que eu quero compartilhar com vocês vai traduzir para vocês de uma forma bem clara o que está acontecendo. É Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 13. Amém, igreja? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa verdade, sobre essa confissão, essa afirmação que você fez, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes
na terra será ligado no céu, e tudo que desligado na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Pai querido, fala conosco. Oh, Pai, abre os olhos espirituais nessa noite. Oh, Deus, destrua as fortalezas da nossa mente nessa noite. A Tua palavra tem poder, Senhor, para curar, para salvar, para transformar, Senhor. Oh, Deus, fique à vontade aqui entre nós. Que o Teu Espírito Santo avance aqui com a obra de Cristo em nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, nós temos que nos perguntar: o que a ação da cruz de Cristo trouxe para a minha vida? Quem eu me tornei depois que eu conheci essa mensagem? Quem eu sou depois que esse evangelho veio ao encontro do meu coração? O evangelho de Cristo, do Cristo crucificado. Aqui em Mateus 16, esse momento aqui, pela primeira vez, Jesus está revelando aos seus discípulos quem Ele é. Porque até então, Pedro e todos os outros discípulos e a multidão sabiam que Ele era Jesus. Jesus do peixe, da cura, dos milagres, da multidão. Jesus que ressuscitava mortos, expulsava demônios. O Jesus que resolvia os problemas deles. Eles não tinham problema nenhum de saber quem é Jesus. Mas é neste momento que Jesus vai revelar para o que Ele veio e quem Ele é. Por isso Ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E vocês que são a minha igreja, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Paulo, por uma revelação do céu que nem ele mesmo compreendia, nós vimos isso mais à frente, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: muito feliz é você, porque você, quem te revelou isso não foi sangue nem carne, foi o meu Pai que está no céu. Porque o que é ser Cristo, queridos? Cristo é aquele que conhece tanto a Deus, que é tão próximo de Deus, que conhece Deus de tal maneira, que tem tanta convicção e confiança de quem Ele é, que se entrega, que não tem a sua vida por exclusivamente sua, que não se protege, mas que se entrega, tem uma entrega voluntária. Cristo é isso. A cruz de Cristo, ela revela o Filho que conhece o amor de Deus de tal maneira que não tem problema em abrir mão da sua vida, abrir mão dos seus direitos e se entregar em favor dos seus irmãos. É o homem que entende que a vida não é exclusiva dele, que a sua vida não pertence a si mesmo, que ele não está em busca dos seus próprios interesses. Cristo é oferta. Cristo é oferta. Oferta voluntária, foi isso que Ele fez na cruz. Isso é ser Cristo, é se entregar por amor, é abrir mão dos seus direitos. Nós estamos com
Nós temos dois espíritos que regem o mundo. Um é o espírito de Cristo. E o outro é do anticristo. O cenário está pronto do anticristo. O diabo não é contra Jesus. Entenda isso, igreja. O diabo, ele é pró-Jesus. Ele é anti-o-Cristo. Ele não quer que Cristo seja formado na sua vida. Ele não quer que você viva a vontade de Deus na sua vida. E através desse falso evangelho perigoso do anticristo, a igreja foi contaminada, foi ensinada a viver para si mesma. E cada um viver para si mesmo, não se importando mais com o outro, vocês percebem? É isso que o falso evangelho está fazendo. Há uma mensagem do anticristo sendo proclamada. O diabo, ele é anti-o-Cristo. Por isso, quando Jesus fala para eles que importa que ele vá e sofra nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, Pedro, na hora, tem compaixão de ti, Senhor. Não vá. Por isso que Jesus vai e fala: arreda-te de mim, Satanás. É o espírito anticristo. Esse evangelho que tem compaixão de ti, não se importe com o outro, mas se importe com você mesmo. Porque Deus tem tudo para você, o sucesso, a conquista, a felicidade. Esse evangelho é anticristo. O evangelho de Cristo é um evangelho de entrega. É um evangelho de renúncia. Eu abro mão dos meus direitos, eu me oferto por amor ao reino de Deus. Esse é o evangelho de Cristo. É onde nós vamos entender a obra do Espírito Santo na nossa vida, que é tudo sobre Cristo, é dele, para ele, por ele. Não é sobre nós, igreja. Deus quer nos fazer maduros, com fé madura, crentes que cresçam e param de achar que o evangelho é para o seu umbigo. Isso é uma filosofia terrível que entrou no século XIX na igreja, filosofia humanista. Jesus repreende Satanás e fala: você é pedra de tropeço para mim. Você entende as coisas que são dos homens, você não entende as coisas de Deus. E o diabo é humanista. Ele está fazendo que as músicas sejam para o homem, que as pregações sejam para o homem, que os livros sejam para o homem, tudo para o homem, porque é isso que o humanismo fez dentro das igrejas. Destronou Deus e entronizou o homem. O humanismo ensinou que tudo é para a felicidade do homem, que o fim de tudo na existência é para a felicidade do homem. Nunca foi. Nunca foi. O que a Bíblia ensina de felicidade é o contentamento. É ser contente em tudo. Isso é felicidade. É o que Paulo fala, eu aprendi. É um processo de aprendizado. Quer ser feliz? Seja contente em todas as circunstâncias da sua vida. Seja grata em todas as circunstâncias da sua vida. Não importa em qual circunstância. E Deus me colocou como testemunha viva com propriedade para dizer isso. Eu estou num cenário de morte. Esse último tumor que surgiu agora é o pior deles. É o glioblastoma. Se vocês forem pesquisar sobre ele, vocês vão cair de costa. É assustador. É assustador. Eu nunca estive tão perto da morte nesses 18 anos como eu estou agora. Por isso que o discurso endureceu e vai endurecer mais. Porque eu não tenho amanhã. Você também não tem. O Senhor me ordenou pregar como se fosse o último dia, o último culto. Que a igreja estaria ouvindo o nome de Jesus. Esse é o nome que salva. É o único nome que salva. Então não é para a felicidade do homem. O evangelho é para a glória de Deus. O Senhor quer que nos tornemos filhos e filhas. Deus só tem filhos cristos. O propósito de Deus na vida de Jesus foi a cruz de Cristo. O propósito de Deus na sua vida e na minha vida é a cruz.
A cruz é a vontade de Deus para nós. É por isso que o chamado é para morrer para você mesmo. Tem que morrer para você mesmo. Se você viver em prol de você mesma, você vai ser a pessoa mais infeliz dessa terra. Você pode conquistar tudo, realizar todos os seus sonhos, pode viver para você mesmo, mas enquanto você viver para você mesmo, você nunca vai ser feliz, nunca vai estar contente, nunca vai estar satisfeito, porque a sua vida não foi gerada por Jesus naquela cruz para você viver para você mesmo. Então, enquanto você que é crente, que nasceu de novo, estiver vivendo para você mesmo, você está atrasando a obra do Espírito Santo na tua vida, que é formar Cristo em você. Deus só tem um filho, e o nome dele é Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos uma pessoa só. Uma pessoa só. E todo o propósito de Deus vai convergir para que sejamos Cristo nesse mundo. Que você seja Cristo na sua casa. Que você seja uma oferta voluntária na tua igreja, na tua família e aonde você estiver. Aonde você estiver, faça a pergunta para Deus: Senhor, para quem eu estou aqui? Qual é o propósito, Senhor, aqui na minha vida? Foi o que nós fizemos ao entrar no COR. Porque nós aprendemos isso, que é tudo sobre Cristo. Tudo é para Ele, tudo é dele. O evangelho do anticristo está fazendo um estrago, igreja. Nunca foi tão fácil para Satanás formar esse cenário do anticristo. Pessoas que não são generosas, pessoas que não contribuem no reino de Deus. Eu não vejo um propósito que não seja este, de Deus prosperar financeiramente um filho, se não for para o reino de Deus. Eu não vejo um propósito na riqueza, se não é para o reino de Deus. Se é filho, se é filha de Deus, entende isso. Entende que toda prosperidade financeira é para o reino de Deus. Quando eu tenho essa mente de Cristo, tudo que gira, tudo que norteia a minha vida, meus relacionamentos, minha profissão, meus sonhos, meus projetos, tudo é de Cristo, é para Ele e é dele. A mente precisa ser transformada. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, foi derramado na cruz. Esse Espírito de adoção, pelo qual podemos dizer, Abba, Pai. Nós precisamos sair de ser criatura e nos tornar filhos e filhas. Qual que é o propósito de Deus na minha vida, Maristela? Ser filha e filho, aonde você estiver, se portar, é proceder como um filho de Deus procede, é proceder como um Cristo procede. É só pelo Espírito Santo. Sofrer o dano, dar outra face, orar por aqueles que te perseguem, abençoar aqueles que te amaldiçoam, vencer o mal na prática do bem. O ser humano sem Cristo não faz isso não, queridos. Ele pode se esforçar, mas no final ele não consegue. Ele explode, faz uma besteira e fala, eu perdi a cabeça. Não perdeu não, esse é você. Esse é você mesmo. Nós somos assim. Precisamos urgentemente da mente de Cristo. Tem uma passagem em Mateus que Jesus fala que a candeia do corpo, que os olhos é a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luz. Se os olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. Antigamente eu entendia que olhos bons eram pessoas boas e olhos maus eram pessoas ruins. Mas o texto está falando de luz e trevas. Olhos fala da mente. Os nossos olhos são maus. O nosso corpo é tenebroso. O pecado fez um impacto terrível e devastador na nossa alma, queridos. A alma é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. A minha vontade foi tudo corrompido. Não há olhos bons fora de Cristo.
Não há luz fora de Cristo. Os nossos olhos são maus e todo o nosso corpo é trevas, sem Cristo. Não há vida sem Cristo. Não há. Cristo é suficiente. Por isso que Ele é a cura. Ele é a cura de todas as tragédias humanas, de todas as misérias, todas as nossas misérias. Por isso que a alma precisa ser curada, porque a alma é eterna. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: a única coisa que eu tenho certeza é da morte, que todos nós vamos morrer. E realmente as pessoas falam isso. Mas eu falei assim com ela: mas Deus quer que você tenha uma certeza de outra coisa. É para onde você vai depois da morte. Vários caminhos levam para o inferno. Nenhum te tira de lá, nenhum. Mas só tem um caminho que te leva a Deus, e é Cristo. Nosso destino, igreja, não é o céu. Eu vejo igrejas fazendo assim trabalhos maçantes para proclamar a volta de Jesus, e está certo, anunciar a volta de Jesus, está certo. Tem que anunciar mesmo, Ele está voltando, Ele está às portas. Mas o nosso destino não é o céu. A igreja tem que trabalhar para que a obra de Cristo seja feita nela. O nosso destino é uma pessoa, não é um lugar. O nosso destino é Cristo. É nos transformar em imagem dEle, semelhança dEle. Esse é o padrão do Evangelho, igreja. O padrão não vai mudar. Esse foi o padrão para os apóstolos, para a igreja primitiva. Esse é o padrão do Evangelho para você. Então, nesse processo, os jardins, os vales, os jardins da aflição, os vales, tudo faz parte. Embora que, mesmo num vale da sombra da morte, eu posso regozijar no Senhor pela paz que Ele me dá, pela alegria que Ele me dá. Porque o reino de Deus é isso, é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Só podemos viver isso nele. O mundo precisa ver Cristo em você. Cristo em nós é a esperança da glória. A igreja que vai manifestar o reino de Deus. O reino de Deus é invisível. Ele não é deste mundo. Por isso que Pedro teve uma dificuldade enorme de compreender que Jesus é o Cristo. Ele foi revelado para ele, mas na hora que Jesus fala que vai morrer, vem o anticristo no coração dele e fala: tenha compaixão de ti. Mas é isso que o Evangelho está fazendo com a igreja: tenha compaixão de ti. E por causa disso, nós estamos vivendo um dos maiores sinais da volta de Jesus, que no aumento da iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Já está acontecendo isso. O que é iniquidade, igreja? O que é o homem iníquo? O homem iníquo não é o homem ímpio. Não é impiedade. O ímpio, ele é mau. A iniquidade é o homem pensar nele, somente nele. Ele fica bom, é um homem bom, mas bom para ele mesmo. Ele é tão bom para ele mesmo que ele não se importa mais com o outro. Por isso que no aumento da iniquidade, que é o contrário da equidade de Deus, o que é equidade? O que é a justiça de Deus? Equidade, o seu cetro de equidade é se ofertar. Abrir mão dos seus direitos para quem não tem direito algum. Isso é a justiça de Deus. Então, por aumentar a iniquidade no coração do homem, o amor de quase todos vai esfriar. Que é automático. Quanto mais eu me importo só com os meus interesses, quanto mais o mundo gira só em torno de mim e dos meus problemas, mais o amor se esfria. Mais o amor se esfria. Por isso que o evangelho que leva o homem para ele mesmo é um evangelho perigosíssimo, é anticristo. Como eu disse, ele é pró-Jesus. O diabo não tem problema com Jesus. Ele enche a igreja em nome de Jesus. Leva o homem a buscar milagres em nome de Jesus.
Tem gente que acha que é o milagre que vai salvar ele. Tem gente que acha que é o milagre que morreu na cruz por ele. No Antigo Testamento não houve um povo que viu mais milagre do que o povo de Israel. E Deus fala ao povo dele assim: nenhum Deus fez tanto por um povo como eu fiz por vocês. E nenhum povo desprezou tanto um Deus como vocês me desprezaram. Aquele povo, queridos, vestiu milagre no deserto, comeu milagre no deserto, calçou milagre no deserto. Milagre protegia de manhã, milagre protegia à noite. E todos morreram no deserto. Eles não quiseram conhecer a natureza deste Deus de amor que fazia tudo e fez tudo por eles. Não quiseram, não entenderam. O propósito de Deus na nossa vida como Pai, queridos, é nos levar para um relacionamento profundo com Ele, íntimo, para que entendamos que não é para sobrevivência. Não é para sobrevivência. Deus não quer que relacionemos com Ele para sobrevivência. Deus não quer que nos ofertemos a Ele em troca de alguma coisa. Isso aí não é obra de Cristo. Aí é negócio, é comércio. Deus quer que nos aproximemos dele por quem Ele é, não pelos benefícios que Ele nos dá. E Ele é um Deus abençoador. Nós estamos confundindo bênção com benefício. Bênção não é o que você recebe, não o que você tem. Bênção é quem você se torna. Quem você se torna no relacionamento com Ele. Hebreus 6, 11, 6 vai dizer isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todos aqueles que nele creem se aproximem e saibam que Ele é abençoador de todos que o buscam. Aí nós temos a impressão que eu tenho que agradar a Deus com a minha fé, fazer o dia de Deus com a minha fé, que não é fé, muitas vezes é crença, né? A fé é do serviço, pensando em agradar muito a Deus, eu vou estar chegando perto dEle, tão perto que eu vou receber o que eu quero. O texto tem uma nuance assim, que fica na nossa cabeça. Eu mesma, quando eu falo que eu fui curada de muitos cânceres, porque quando veio o segundo tumor, eu tive uma briga ferrenha com Deus, porque eu era a menina do serviço da igreja. Eu aprendi que eu tinha crédito com Deus. A minha fé era de mérito. Então, quando eu quis a cura, quando o médico falou que em 30 dias ia me operar, eu falei que não ia operar, porque em 30 dias Deus ia me curar. Legítimo. Até aí não está errado, porque o nosso Deus cura. E Ele deu a ressonância, o pedido da ressonância, porque Ele viu uma paralítica andar. Por que não viria, então, né, eu ser curada? E eu fui convicta para casa que Deus ia me curar. Eu convenci todo mundo, minha família, a igreja, minhas filhas, todo mundo eu convenci que eu seria curada em 30 dias. Só não convenci a Deus. Convenci todo mundo. E me comportei muito bem. Como uma criança quando quer ganhar alguma coisa do pai e da mãe. É assim que fazemos com Deus. E para me curar, Ele disse não. O não dele foi o sim dele para a minha vida. Onde eu entrei num processo de cura de uma fé cancerosa. Uma fé que eu achava que quanto mais eu agradasse a Ele no serviço, nos rituais, na liturgia, quanto mais eu fizesse, mais eu ia chegar perto dEle, mas não é isso que a palavra está dizendo. A fé que agrada a Deus é a fé de relacionamento, é uma fé de conhecimento, é conhecer quem Deus é conhecer o amor dEle de tal maneira que eu não terei medo, eu não vou me proteger, eu não vou me poupar, eu não vou ter compaixão de mim, porque eu tenho fé no amor dEle. E eu sei que tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou perdendo, tudo que eu fizer, tudo que eu abrir mão nessa vida é para a eternidade. É isso que Jesus está falando. Quem quiser ganhar a sua vida aqui, vai perdê-la. Não viva para você mesmo. Isso não é evangelho.
Não viva para você mesmo. Então, nós estamos indo a Deus buscando bênçãos, achando que bênçãos são coisas, porque Ele é abençoador do que eles buscam, do que os buscam. Queridos, a bênção aqui já nos foi dada na criação. Ele formou o homem, Ele criou o homem e disse, seja. Os abençoou e disse, seja. Efésios vai dizer que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Bênção é quem você se torna. Agora, benefício, o Senhor nos dá. Dádiva, demais. Eu pude ver minhas filhas crescerem. Pude ver meus netos nascerem. Muitas dádivas. Estou podendo viver para pregar o Evangelho. Isso é uma dádiva. Nós confundimos e estamos dando poder ao milagre. O milagre não tem poder na sua vida. O milagre não vai transformar a sua vida. E Ele é Deus de milagres. Quando eu descobri o segundo tumor, Ele disse algo maravilhoso. Tudo isso está pontuado no livro. Não se esqueça de quem eu sou. Eu sou o Deus de milagres. Eu sou o Deus do impossível. Mas o meu projeto não acabou. Ele está sendo estabelecido na sua vida. Porque eu pensei que tinha acabado. Eu achei que o projeto de Deus era só 2004. Quando Ele falou que o projeto era pregar o Evangelho, eu preguei muito na cadeira de rodas. Todo mundo que ia lá em casa, eu pregava o Evangelho. Eu pensei que o projeto tinha começado e acabado. Em 2004. Aí vem em 2006, uma bomba. Foi uma bomba para mim. Uma bomba para minha fé triunfalista. E Deus curou a minha fé. Comecei um processo de cura. Só que no segundo ainda, Ele mostrava que haveria o terceiro. E quando Ele disse não, eu cheguei em casa aos prantos. E falei com Deus assim, Senhor, que projeto é esse? Que enfermidade é essa? Eu estava com medo de passar pela cirurgia. Porque à altura do campeonato, eu já tinha lido tudo sobre os astrocitomas. Eu estava com medo, que já poderia ser o último grau. Eu poderia não sair andando e começar tudo de novo. Foi muito sofrimento. Então eu estava com muito medo, eu não queria viver esse processo. E Deus falou que a cura viria pela cirurgia. Deus ia operar através da cirurgia, que eu tinha que passar. Então quando eu chego em casa, chorando, aos prantos com Deus, falei, Senhor, que projeto é esse? Que enfermidade é essa? O Senhor falou comigo na palavra. No abrir da palavra, eu abri no profeta Zacarias, no capítulo 13, versos 8 e 9. Olha que coisa assombrosa. Deus disse assim, as duas partes serão extirpadas e vão expirar. Mas a terceira parte vai restar nela. E eu farei passar a terceira parte pelo fogo. Provarei como se prova o ouro, purificarei como se purifica a prata. Você invocará o meu nome, eu direi, eu sou o teu Deus, você é meu povo. Eu entendi só a primeira parte. Porque extirpar, apesar de estar em Zacarias 2.500 anos antes de nós, era uma palavra que eu conhecia do consultório do meu médico, do bloco cirúrgico. Retirada de tumores. Extirpar é uma palavra que eles usam muito. Então, eu estremeci. Eu entendi que o primeiro havia sido extirpado, que o segundo pelo qual eu estava brigando seria também. E Deus falou que eles iam expirar. Só que o texto continuou e o Espírito Santo pôs um véu na minha mente, para que eu não compreendesse, eu não tinha estrutura. Que a nossa vida, o processo dela é amadurecimento, é a maturidade. É nos levar à maturidade de fé, à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Tudo vai convergir para Cristo. Tudo na palavra vai convergir para Cristo. Sua dor, seu sofrimento, seu vale, tudo que você está vivendo. A não ser que seja pecado. Pecado tem que ser confessado e deixado. Quando veio 1 ano e 11 meses depois, veio o terceiro câncer, já em São Paulo, o médico diz assim, Maricela, esse tumor é inoperável, você vai passar por um tratamento que vai te dar mais 2 anos de vida,
Mas enquanto você viver e fizer a ressonância, você vai ver o terceiro, porque o terceiro vai ficar. Foi nesse momento que o Espírito Santo tirou o véu e me fez entender que Ele é o Deus do antes. Ele sabe antes, Ele planeja antes, Ele estabelece antes, Ele fortalece antes. Ele não deixa que um filho passe por uma adversidade sem que antes Ele não dê toda a condição para você vencer essa dificuldade. Então, na hora que eu poderia ter ficado desesperada, porque foi aí que eu vi, né, que a terceira parte tratava do câncer, confirmado pela medicina em 2008, e o texto foi de 2005, eu conheci o Deus do antes. A minha fé ficou segura nele. A fé que Deus quer te dar é uma fé segura, inabalável. Você pode confiar e ter convicção de quem Ele é na sua vida. Ele é Pai, Ele te ama. E nada nos separa deste amor, queridos. Nada nos separa deste amor. Feche os seus olhos, igreja. Pai, muito obrigada, Senhor, por este culto, por este momento. Meu Pai, que essa palavra possa, Senhor, ruminar na Tua igreja, de tal forma, Senhor, que nos faça humilhar diante do Senhor, de pedir perdão, Senhor, pelo nosso egoísmo, pela soberba, pela ganância, pelo orgulho, por tudo, Senhor, que nos afasta de Ti e do Evangelho verdadeiro, Pai, que é a cruz de Cristo em nossa vida. Que possamos, ó Deus, abraçar a cruz de Cristo, que possamos ser transformados pela ação de Cristo na cruz, que a nossa mente seja transformada, Senhor, que essa igreja seja aqui um luzeiro, ó Pai, que aonde essa igreja estiver, o mundo, que a cidade de Paracambi veja Cristo nela, que essa igreja possa ser um luzeiro nessa cidade, e onde houver um Cristo, ó Deus, que pessoas possam ser curadas, tocadas por esse Cristo, porque essa é a autoridade que o Senhor nos deu como filhos e filhas. Nós temos a autoridade, ó Pai, no nome de Jesus, ó Cristo. Obrigada, Senhor, por sermos igreja. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pelo projeto do Senhor em nossa vida. Te agradecemos por essa noite. Entregamos a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja. Obrigado pela oportunidade.